Saudações a todos, eu me chamo Rono Machado, sou psicólogo e você está no canal da Livraria Espaço Psi, onde nós produzimos conteúdo sobre psicologia e temas associados. Então, se você gosta dessa temática, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com os amigos, com os interessados e clica no sininho que aí vocês não perdem o que a gente está produzindo e sempre tem muita coisa boa vindo por aí. Hoje, no Papo Psi, nós temos um episódio muito especial onde nós vamos falar sobre o cinema e psicanálise, que é um projeto da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto, que já existe há 24 anos e que agora está sendo registrado alguns dos comentários dos filmes num livro Além da Projeção, recém-lançado, e eu tenho a honra de estar aqui hoje com uma das organizadoras, né, a Ana Rita Nutti Pontes, que vai falar um pouco para a gente sobre esse projeto. O Espaço Psi tem uma história muito bacana com o cinema e psicanálise, porque antes mesmo de ter livros aqui nas prateleiras do Espaço Psi, já havia um cartaz do cinema e psicanálise, então uma história que se entrelaçou bastante e que o Espaço Psi também patrocinou muitas vezes o cinema e psicanálise, então é uma relação bastante íntima. Então hoje é uma honra poder receber você, Ana Rita, para a gente falar sobre isso. Seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia. É uma honra para mim estar aqui, né? Eu sinto que eu também faço parte do Espaço Psi desde o seu início. Você falou que é uma relação muito íntima e entrelaçada, E eu estou feliz de estar aqui para poder contar um pouco a história do cinema e psicanálise. Muito bom. Ana Rita, ela é analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto e membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Então, é uma honra mais uma vez recebê-la. Obrigado. Obrigado. Ana Rita, eu estava bastante ansioso para a nossa conversa hoje, porque são dois temas que eu gosto muito. Gosto muito de cinema, gosto muito de psicanálise, então estava ávido por essa conversa. E a gente pode começar você contando um pouco da história do cinema e psicanálise, assim, de onde vem essa ideia, como surgiu. Então, né, gostar de cinema e psicanálise tem tudo a ver. Sim. Né? Porque eu acho que ambos nos remetem a situações oníricas, né, de sonhar, do mundo interno, né, a gente vai em busca dos significados inconscientes, mas enfim. O cinema e psicanálise começou em 1999, que a Lenise Zoubel, isso está tudo escrito no prefácio do livro, eu vou contar um pouquinho, né? Tudo bem. Ela idealizou a criação do espaço cultural na Sociedade de Psicanálise, que naquela época ainda era provisória, não era um grupo... Não era a sociedade plena como é hoje. Uhum. E ela fez esse espaço cultural e tinha um segmento que era só o cinema e psicanálise, e o outro segmento era mais voltado para as artes plásticas. E ela convidou uma amiga dela de São Paulo, a Vera Pagliucchi, que naquela época morava aqui, era uma analista, que tinha morado muitos anos fora do Brasil, para coordenar o cinema e psicanálise. Esse segmento do espaço cultural era a Vera que fazia. Uhum. E a Vera me convidou para fazer parte desse grupo, então, para implantar o cinema e psicanálise em Ribeirão. Então, fui eu, a Silvana Vassimon, a Luciana Torrano, o Manuel, professor lá da USP. No começo o grupo era esse, a gente não era um grupo muito grande, né? Uhum. E a gente escolheu um filme mensal, conversava sobre o filme, esse grupo, e a Vera Pagliucchi apresentava. Então, esse ano de 99, a Vera apresentou todos os filmes. Ela tinha um olhar muito bacana, porque ela também sempre gostou muito de cinema, né? E aí ela morou na Bélgica, é uma mulher muito culta, muito interessada. Eu confesso que eu aprendi demais com ela, muito mesmo, sobre tudo, sobre cinema, sobre psicanálise. Foi uma escola muito boa para mim. E aí, no final de 99, ela não quis mais continuar nessa função,
Então, a doutora Lenise me convidou para assumir a coordenação do Cinema e Psicanálise, que a partir de então, no ano 2000, desmembrou-se do espaço cultural, assim, não eram mais essas duas vertentes. Tinha um espaço cultural e tinha o Cinema e Psicanálise, que eu fui coordenadora. E tem até uma história muito bacana, né, do Cinema e Psicanálise, que eu achei que foi sempre tão inovador, que antes da nossa sociedade aqui ter um site, o Cinema e Psicanálise já tinha. Você entrava lá no site do Cinema e Psicanálise e resgatava os filmes que tinham sido apresentados, né? Então o Cinema e Psicanálise teve o seu site ainda antes da sociedade. E eu acho que o cinema, então, a partir daí, ele vai se entrelaçando com a história da sociedade de Ribeirão Preto também. Porque teve uma função de divulgar o trabalho dos psicanalistas, que eu acho que é de primeira grandeza, né? Mostrar que o psicanalista, né, não é só aquele que é tão caricaturalmente visto como se fosse o cara encastelado que fica lá no seu consultório e só conseguisse falar difícil, né? Quase um eremita moderno. Que nem um eremita moderno, né? Uma coisa assim, né? Porque quando o analista ele vai falar um filme, né? Ele ouve o filme como um analista está ouvindo um paciente contar sua história no consultório, né? E a gente sempre encontra uma maneira de comunicar ao público, né, aquilo que a gente viu, né? Então, essa conversa com o público é muito importante. A gente sempre teve muito retorno de pessoas que foram procurar um analista para fazer análise, porque de alguma maneira se sentiram muito tocados, né, pela experiência que foi vivida, né, durante a leitura do filme que o analista fez. E a outra coisa que eu acho muito bacana que aconteceu é que a partir do sucesso do Cinema e Psicanálise aqui de Ribeirão, que depois eu fiquei até 2004, depois foi a Silvana, depois foi a Denise, e foi indo, né? Mas a partir disso foi ficando um projeto cada vez mais coeso e sedimentado. Cidades ao redor começaram a fazer o seu cinema e psicanálise também, né? Então, os nossos membros filiados, né, que eram representantes da psicanálise, né, na sua cidade, começaram a fazer o cinema e psicanálise também. Então, a Carla Bellotti fez lá em Jabuticabal, tem o grupo de Franca, que é um grupo da Débora Mellen, da Ana Márcia, Ana Regina, da Fátima, Sônia, né, da Josi. É um povo muito ativo, o pessoal de Franca. Né, fizeram cinema lá também. Então foi crescendo. E cidades que não tinham nada a ver, né, de ter uma ligação formal com a sociedade daqui, como lá em Matão, né, tem um grupo de psicólogos, um psiquiatra, são muito meus amigos, né, que durante 10 anos tiveram cinema e psicanálise. Era muito legal. Né? E eu acho que o fato de que lá em Matão ainda era um pessoal tão... que não tinha muito a ver com a área da psicanálise, porque aqui em Ribeirão Preto é uma cidade que tem muitos psicólogos, analistas, vamos ver. Numa cidade menor, assim, que nem Matão, eu podia sentir mais quem fosse apresentar, não só eu, obviamente, né, mas eram pessoas da comunidade que ia ver o filme. Né? E é muito legal a gente poder falar para a comunidade. Sabe, não falar só para psicanalista ou para psicólogo, né? É um exercício que a gente precisa desenvolver com a nossa comunicação. Sim. Né? Eu acho que o analista precisa ter uma habilidade de falar, né, que ele se faz claro, né, que a pessoa consiga ser tocada, entender aquilo que está sendo comunicado. Né? Não adianta falar difícil, né, porque a pessoa se perde. Né? E vamos falar que às vezes
os conteúdos que aparecem já são de tanta angústia, Sim. né, que às vezes a própria pessoa dá um jeito de não entender. Agora imagina se você falar de uma maneira complicada, aí que não entende mesmo, né? Realmente. Sim. Então eu acho que a gente precisa ser, né, esse agente facilitador da comunicação também. Uhum. Ana, e assim, você está me dizendo de um projeto que ele já tem 24 anos, que ele foi impactante, continua sendo, né? E que ele foi ali disseminado até pelas cidades próximas, né? Muito bacana, eu nem sabia dessa parte da história. Por que é que você acha que é um projeto que ele tem tanta longevidade e tem tanto impacto, assim? Como é que o cinema e psicanálise toca as pessoas para justificar tudo isso? Olha, eu acho que quando o ser humano encontra em algum nicho, algum lugar, uma chance dele se identificar com aquilo que está acontecendo, ele vai ver. É a mesma coisa que você me perguntar por que a arte perdura, né? Uhum. Por que a gente busca essa comunicação, né? Por que o cinema perdura? Apesar de tudo que até que aconteceu na pandemia, de toda essa mudança tecnológica, né? Apesar disso tudo, ser humano é sempre ser humano, né? E nós temos as emoções, né? Tem um inconsciente, tem a nossa busca por uma compreensão do mundo mental. Isso tudo é inconsciente, ninguém vive pensando nisso, obviamente, né? Mas por que a gente gosta de uma obra de arte? E por que a gente precisa da arte para viver? Né? Porque eu acho que a obra de arte, de certa maneira, nos organiza. Né? Ela ajuda a gente a entrar em contato com a gente mesmo. Né? Ela ajuda a gente a entrar em contato com as emoções. Assim como a psicanálise, que tem essa função. Então, eu acho que perdura por essa razão. Já foi mais impactante. Não é mais tanto quanto já foi, né? Eu torço para a gente conseguir arrumar um jeito, né, das pessoas se entusiasmarem tanto. Mas é que eu acho que a gente vive um cenário hoje de tanta oferta, de tanta coisa, né, que não é como já há 24 anos, não tinha YouTube, não tinha Netflix, não tinha os streamings, né? Ou bem você ia no cinema ver o filme, eu não ia. E poucos filmes de arte se passavam aqui em Ribeirão Preto, né? Atualmente acho que não passa mais nenhum, pelo que eu sigo na programação de cinema, mas a gente tenta acessar, né? Pelos streamings de arte, tem que garimpar bastante, mas a gente acaba, né, encontrando. Então, houve uma mudança enorme nesse cenário, né? Mas o homem continua o mesmo, né? Eu percebo sempre muito interesse, né, quando a gente vai falar de um filme interessante que as pessoas assistiram. E eu acho que esse interesse pela mente, que é o que o homem tem, né, eu acho que é perene. Né? Ou mais ou menos em algumas ocasiões, por exemplo, agora, eu acho que a gente está vivendo um momento no mundo que me preocupa. A relação do ser humano, né, com ele mesmo, que é de pouco questionamento e muitas verdades absolutas, dogmas, né? Isso que a gente tem visto, né, que para mim é uma coisa enlouquecedora, que é a propagação das fake news, né? Como a pessoa lê menos a cada dia, né? Porque ninguém nem jornal escrito quase não tem. Eu falo isso que eu sou antiga, eu gosto de pegar o papel, o livro, tudo para ler. Sim. Mas as pessoas não se dão nem o trabalho, né, de ter uma assinatura digital de um jornal ou vários jornais, né, para ter acesso a informações melhores. As pessoas se contentam com TikTok, Instagram, grupos de WhatsApp e assim toda essa disseminação de fake news. Eu acho que isso faz muito mal para a mente da pessoa, né? A gente precisa muito de ter contato com algo que é verdadeiro, né? Que organiza o pensamento para dar uma sensação de integridade emocional.
esse mundo, da maneira como vai, e eu acho que é uma tendência mundial, né, eu vejo que não existe, como já foi um dia, né, um olhar mais acurado, uma preocupação, um interesse das pessoas, né, em relação a se organizar e em buscar uma coisa que seja mais próxima da verdade e não aquilo que elas querem ouvir. Sim. Nesse sentido que você está falando, Ana, eu acho que até tem a ver com algo que eu tenho percebido e discutido com colegas sobre pessoas que nem conseguem assistir filmes mais. Exatamente. Então, parece que 1h30 e um conteúdo único é muito tempo. Exatamente. Um filme de 2, 3, e tem muitos bons que tem essa duração, parece impossível. Olha, você sabe que você está me fazendo pensar uma coisa que nós não vamos ter a resposta. É só que me ocorreu aqui, né? Por outro lado, como também tantos filmes que têm sido feitos ultimamente têm em torno de 3 horas de duração. Por que será? Fica uma pergunta. Sim. Tá? Porque antigamente era no máximo 2 horas. Né? Agora eu vejo muitos filmes, né, que tem 3 horas, 3 horas e 20 de duração. Eu não sei, é só uma observação que me passa. Mas as pessoas não têm paciência. Né? As pessoas não podem esperar. Né? Eu acho que a gente vive numa cultura de imediatismo, né, que tudo tem que acontecer logo. Né? Então, se o cara está vendo filme em casa, ele pode acessar logo o fim do filme. Sim. Porque ele sabe o que vai acontecer. Né? Sentar lá no cinema tem que ficar assistindo o filme inteiro, né? Para viver todo o processo, toda a emoção. Sim. Olha, isso é terrível, né? Porque perde-se o processo de se experienciar o processo da vida. Né? Viver é isso. Né? Viver não é nenhuma solução, nenhuma resolutividade. Né? Viver é um processo a cada dia, né? de aprendizado. Né? Que a gente pode fazer com as nossas dores e com os nossos prazeres. Né? Então, isso que você está falando, da falta de paciência das pessoas, né, é algo que me chama muito a atenção. Por exemplo, eu observo no meu consultório, né, que tem paciente que gosta de sentar e ler uma revista, alguma coisa que tem na sala de espera. Né? Tem outros que já chegam com alguns minutos de atraso, que falam assim para mim: eu não tolero ficar sentado esperando. Né? Eu quero chegar e sentar e entrar logo na sala. Né? Porque sabe que o horário é respeitado, a porta está sempre aberta. Eu fico pensando, esperar pelo outro, o que significa? Pode ser uma deferência, pode ser que o outro se sente em condição de inferioridade, de ter que esperar. Pode ser que nem um bebê que precisa ser atendido, né, imediatamente. Né? Porque tem essa coisa do imediatismo do ser humano, né, que parece que é assolado, né, intensificado cada vez mais. As pessoas não se ouvem. Então, o cinema tá junto com isso tudo. Eu acho que a sua observação foi fantástica, isso aí que você tem visto. Entrelaçando toda essa ideia com a produção cultural de cinema, de séries, por exemplo, até o formato como as séries são produzidas hoje, eu acho que elas tendem a fazer com que o sujeito não queira esperar. Então, por exemplo, no passado era semanalmente lançado na TV. Né? Agora, os streams eles postam uma temporada inteira. Então, essa mesma pessoa que não tem paciência para assistir um filme de 2 horas vai maratonar por 5 horas uma série para saber o que vai acontecer. Exatamente. Muito interessante. É para a gente pensar, por exemplo, quem fica maratonando, né, é como se a pessoa também precisasse se retirar do mundo e viver uma imersão, né, e fica lá naquele lugar. Né? Não deixa de entrar para esse lado onírico, né, que a gente estava falando. Sim. Né? Se entregar completamente. Né? Aí quando acaba,
2 dias de maratona é de volta para a realidade, né? E o luto. E o luto. Sim. Né? Ana, você está falando sobre essa trajetória também que tem a ver com a mudança, as transformações até da forma de consumir conteúdo, de consumir cinema. Né? Uhum. Eu entendo que hoje em dia, se a gente vai discutir um filme, o pessoal já pergunta onde que tem, onde que está disponível, como que eu assisto, e costuma ser bastante fácil e acessível. Só que lá em 99, quando o cinema e psicanálise surge, assim, já me vem essa dúvida de como é possível, né? Como é que era esse processo de assistir o filme, acessar esse filme, como que era isso? Então, a gente procurava, naquela época tinha as locadoras de vídeo. Aham. Era de VHS ainda, não era nem de DVD, olha só. Né? A gente viveu também essa passagem do VHS para o DVD depois, né? Mas a gente ia na locadora, pegava as cópias de filme, né? E muitas vezes não dava para falar filme lançamento, porque não saía no vídeo ainda. Sim. Então a gente fala, tem que esperar sair, né? Ser lançado no vídeo para depois assistir. Tanto é que o Beleza Americana, que é de 99, e que a Suad falou, eu acho que ele só foi exibido em 2000 e pouquinho, não foi logo no ano que foi lançado o filme, né? Sim. E eu tenho uma lembrança afetiva muito linda, porque o dia que a Suad foi falar Beleza Americana, que era no anfiteatro do HC, né, lotou tanto que tinha gente sentada no chão. Né? Assim como quando ela foi falar o Dogville no Cine Cauim, né? Muito maior, mas um filme tão impactante, né? E que também lotou o cinema e tinha, né, as pessoas sentadas no chão lá, todo mundo querendo assistir. Isso é muito gostoso de sentir, de ver que tem tanta gente interessada pela mesma coisa, com o mesmo propósito, Sim. naquele lugar, naquela hora, uma energia boa, né, que surge eu acho que é de felicidade, sabe, que me dá um quentinho no coração quando eu lembro, assim, dessas passagens, sabe. Eu imagino, sim. Então, por um tempo, o cinema e psicanálise conseguia projetar os filmes. A gente projetava até que nós descobrimos, porque a gente não sabia, que a gente precisava pagar uma taxa para a Ancine. E, de certa maneira, isso era por desconhecimento mesmo, por ingenuidade, né? A gente quase teve problema com a Polícia Federal. Entendi. A primeira vez que isso aconteceu foi justamente quando a Suad ela era até presidente da Sociedade Ribeirão, e ela ia falar Dogville aqui no anfiteatro do HC. E um amigo nosso, que também fazia parte do cinema e psicanálise, nos avisou que a Polícia Federal estava sabendo que ia ser projetado o filme. Como a gente não tinha pago essa taxa, né, a gente podia ser, a sessão ia ser interrompida e a gente podia ser até presa de estar fazendo uma coisa legal. Né? Foi daí que, de uma maneira espetacular, né, ele nos acomodou, arrumou, né, que a gente projetasse esse filme no Cauim. Foi por isso que a gente começou a passar os filmes no Cauim. Aí a gente fez uma... Por quê? Porque no Cauim podia passar, porque aí era o rolo do cinema, da Anvisa, que estava... Não, da Ancine, que estava tudo regularizado, não tinha nenhum problema, né? Durante algum tempo, né, a gente só falava, então, os filmes, né, em cinemas, porque o cinema, né, já tinha essa licença. Então nós vamos passar filme lá no Cinemark, vamos comentar filme lá no Cinemark, Sim. Que também foi muito legal. Essa experiência, por exemplo, comentar Os Normais,
que a Denise comentou foi um show, né? Pegar uma comédia brasileira excelente, né? Comentário de uma analista excelente também, que a Denise, né? Foi maravilhoso, entende? Porque era o público do shopping, era o público da cidade. Sim, sim. Que foi lá assistir os normais, não era assim, filme de arte, né? Era uma comédia. Então, falar que o olhar do analista, ele se estende, ele vai, né? Bom, mas voltando à tua pergunta, pegando outros caminhos, né, Rony? Que tem tanta história para contar. Então, essa mudança se deu porque a gente precisava, né, ter uma licença para projetar os filmes. A partir de quando tudo foi regularizado e a sociedade começou a pagar essa licença para a Ancine, nós voltamos, né, a projetar os filmes em DVD, só que tinha uma lista, né, tinha algumas distribuidoras. Uhum. Então, eu tinha que, às vezes o filme que eu queria comentar, né, não estava naquela lista, né, e eu tinha que escolher um filme, né, que constava daquelas distribuidoras específicas. Sim. Porque não era 100%, sabe? Isso, né, já causou uma certa restrição naquela época. Mas, né, como toda a ingenuidade também é maravilhosa, né, até a gente saber que tinha essa restrição, a gente passou todos os filmes que a gente queria, né? Eu imagino, sim. Foi que era uma questão de falta de informação e ingenuidade mesmo. Sim, sim. Né, naquela época. E eu imagino também que foi algo que foi crescendo muito e demandando esses ajustes. Porque você falou, era um grupo pequeno, assim, que estava começando algo ali ainda pioneiro. Imagina, os primeiros filmes que a gente viu, que a Lenise passou, a gente viu numa televisão, na antiga sede da Sociedade de Psicanálise, que era na rua Ayrton Roxo. Antes de mudar para o Jardim Ana Maria, na Hércules Verri, né, era ali na Ayrton Roxo, né, que tinha sido a casa da SWAD. Ela alugava para a sociedade, foi feita a sede da sociedade ali. Eu lembro das primeiras discussões de filme que a gente teve, que a Lenise escolheu o filme, passou, né, e conversou, e contou, e discutimos. Nessa época, eu fazia formação. Eu tinha acabado minha formação em São Paulo. Eu achava tão maravilhoso. Né? Eu me sentia tão importante de estar, tão privilegiada, né? Sim. De estar participando daquilo, aprendendo com eles. Né? Eu era apenas um membro associado, estava começando. Sim. Né? Então, são momentos que eu trago assim na minha lembrança de muito carinho pelo aprendizado que eu tive. Né? De um monte de coisa. Né? Até que corra que a polícia vem aí, né? Ana Rita, e sabe um ponto que eu acho bem interessante? Que às vezes parece que as pessoas fazem uma associação como se a psicanálise só pudesse falar do cinema cult. Né? E aí você está falando do comentário sobre os normais. Eu vi que no livro tem alguns comentários sobre filmes bastante populares, tipo Shrek, por exemplo. Tem filmes infantis, O Rei Leão, que a Mércia comentou, que o comentário da Mércia é poético, é lindíssimo, é muito comovente. Né? O Shrek foi a Adriana Bianchi que comentou. Então, é isso que eu estava falando para você. Eu acho que a leitura psicanalítica, ela cabe em qualquer lugar. Sim. Ela não tem que se restringir. Né? Porque a gente não pode ter um universo interno formatado, né, só para coisas, entre aspas, cult. Né? Esse é o primeiro erro, que eu acho que é gravíssimo. Porque que analista é esse que não ouve as outras coisas, que tem uma escuta tão diferenciada? Sim, com certeza. E se a gente está falando de algo que se populariza, é porque de alguma forma está conversando com essas pessoas. Exatamente. Eu acho que esse foi o bom.
sabe? A gente tinha um projeto no Sesc que era de domingo à tarde. E era para as pessoas da terceira idade, embora não fosse exclusivo, né? Eu acho que as apresentações mais tocantes e emocionantes aconteceram lá. Não é só por mim, né? Eu fui comentar, né? Um dos filmes, eu não era mais a coordenadora, né? Mas eu acho que era Denise na época. E eu fui falar um filme italiano que se chama Sob o Sol da Toscana. Tem um livro, não sei se você chegou a assistir. Não, esse eu nunca assisti. Né? É a história Sob o Sol da Toscana, né? Então é a história de uma mulher que era uma escritora americana, que o marido fala que quer separar dela, ainda pega todo o dinheiro dela, fica com o dinheiro dela, ela vai passear na Itália para curar as mágoas, resolve comprar uma casa na Toscana, em Cortona, e fica morando lá. Né? Então, e eu acho que o diretor fez um paralelo, por exemplo, dela reformando uma casinha que ela comprou, com ela também está se reestruturando internamente. Sim. Né? Se reconstruindo, né? Depois daquela lambada que ela tinha tomado. E foi tão bacana, porque tinha tantas senhoras na plateia que começaram a falar da história de vida delas. Sabe, olha, isso aconteceu comigo, a outra comigo também foi assim. E é muito gostoso, né? É muito legal, né? Você traz uma história, né? Aí a pessoa ouve, vê aquela história, associa com a vida dela e pode falar da história dela. Com né? certeza. Para aquelas pessoas. Né? Ela não sente que ela está se expondo, ela sente que ela está compartilhando. Né? Porque também tem isso. Eu acho que o clima emocional que se instala, dependendo do filme da plateia, obviamente, né, cria-se uma intimidade, né, que é própria daquele filme, daquela plateia, né, pelas emoções que foram suscitadas no filme. Isso é mágico. Sim. Né? Com certeza. Eu comentei um filme outro dia, acho que é o terceiro filme que eu comentei online. Que todo mundo viu o filme antes e depois a gente fez o comentário online, né? Isso em consequência da pandemia. Não é a mesma coisa. Né? O bom é a gente ver o filme junto, né? Porque a gente se emociona junto, fica todo mundo... Vai criando aquela emoção, né? Porque aí quando a gente vai falar, né, as pessoas ainda estão tocadas pelas emoções que foram vividas durante o filme. Então, uma emoção compartilhada, né, ela cria essa possibilidade dessa intimidade que eu estou falando para você, né, e que de domingo à tarde lá no Sesc era uma delícia. Sim. Né, poder viver aquilo. Era leve, não eram filmes de arte, não era filme empenhativo, não eram, sabe? Adriana Bianchi uma vez falou daquela da mãe que tinha Alzheimer, um filme argentino que o pai se casa com a velhinha, vai lá, não sei se você viu esse filme. Não conheço, Ana. Agora eu não tô, eu acho que tô já, que eu não tô lembrando o nome do filme. Mas depois a gente pode resgatar e então, colocar pro... Mas para falar que não eram filmes assim cult, mas eram filmes que tocavam na emoção das pessoas profundamente, sabe? Com certeza. E acho que a experiência do cinema, inclusive, ela é uma experiência, de certa forma, coletiva. Com as reações que tem o coletivo, com a forma como as reações do coletivo também influenciam aquilo que a gente sente. É uma experiência diferenciada. Muito bacana. Sim. É muito transformador. Sim. Né? É muito mágico, né? Assim. Qual foi o filme que você comentou online, que você está dizendo? Então, o último que eu comentei foi Perfeitos Desconhecidos. Que eu fiquei sabendo que tem mais de 20 versões, mas é um filme italiano no original, do Paolo Veronese. E o outro que eu comentei, um foi o Dogville, que eu fiz o comentário, li o comentário da Suad,
Sim. Uma homenagem quando ela fez aniversário. E o outro foi... Ai, eu não lembro, peraí. Tudo bem. Agora eu não tô... mas tem mais um outro, depois não está publicado no livro, né? Sim. Mas assim, foram experiências interessantes. Mas é muito diferente da gente tá vendo o filme junto, que nem o primeiro filme que eu comentei, tá aqui no livro, que se chama Um Amor Quase Perfeito, né? Até hoje eu encontro gente que assistiu aquele comentário e lembra do que eu falei, você acredita? Acredito. Isso em 2001. Fala, olha, aquilo que você falou naquele filme, até hoje eu fico lembrando disso que você disse. Né? Também era um dia que tinha muita gente. Eu gosto de falar filme italiano. Tô percebendo. É por causa da minha origem, né? Sim. Porque eu entendo a língua, pela sonoridade, talvez pela identificação com a cultura, né? Então Sim. eu gosto. Mas tem um particular na minha vida que eu nasci numa colônia japonesa. Se chama Bastos. Tinha um cinema ao lado da minha casa. E antes de eu ser alfabetizada, ainda, eu ia nesse cinema ver filme japonês toda noite. Que também não tinha legenda. Então, mas eu era analfabeta também, tanto fazia. Não faria diferença, né? Mas eu ia no cinema. Sim. E eu não sabia falar japonês. Eu sabia algumas palavras, que eu ia numa escolinha chamada Nihongaku lá, que era para aprender a falar japonês, mas obviamente eu não entendia tudo que falava. Mas eu ia no cinema. O que será que eu ia fazer lá, né? Será que eu já estava atrás de uma linguagem inconsciente? Interessante. Né? Será que eu já estava atrás de ficar observando coisas que às vezes as pessoas falam, né? E no primeiro momento a gente não entende? Né? Isso tudo foi me fazendo parte da minha formação, eu acho. Né? De ter essa curiosidade, essa paciência, né? Para me manter, né? Ouvindo alguma coisa que eu não entendia. Né? E até hoje, eu ainda apoio naquele canal de televisão que chama NHK, que é um canal japonês. Eu continuo não entendendo. Mas eu gosto de assistir os programas de televisão do Japão. Muito interessante. Né? Tem uma coisa de familiar para mim. Sim, sim. E aí, na tua história de vida, o cinema que aparece desde muito cedo continua ali te acompanhando desde então. Sim. Meu pai gostava muito de cinema, né? Minha mãe gostava muito. Né? Normalmente de domingo assim, meu pai contava, a gente acabava de almoçar e ele ficava contando o filme que ele tinha assistido. E ele era um bom narrador de filme, porque ele contava todos os detalhes, quase que a gente entrava na história dele. Né? Então acho que isso está muito dentro de mim. Né? São as paixões. Fiquei curioso, porque eu também tô te achando uma ótima narradora de histórias. Você vai contando, eu consigo me imaginar na cena, sabe? Muito bom. Ana, a gente começou, né, falando sobre o Além da Projeção, que está aqui conosco em livro, em pôster. Lindo, né? Lindíssimo. Maravilhoso. Muito bonito mesmo. E aí eu queria que você contasse, assim, como foi a tua experiência com Além da Projeção? É Além da Projeção mesmo. Foi da introjeção, né? Porque eu tô falando introjeção porque não teve como não entrar em contato com as lembranças. Eu imagino. De tudo, né? De resgatar, né, os primeiros comentários que vinham com os primeiros encontros, né? Principalmente eu e Silvana, que estávamos juntas desde o princípio mesmo. Né, a gente compartilha, né, as lembranças, a gente se diverte muito. Sim. Lembrando disso, né? Era muito gostoso. Então, a gente resgatou, a própria sociedade pediu para todas as pessoas que tinham os comentários, né, tinham feito comentário que fosse enviado, né? E foi enviado e nós lemos, né? E foi feita uma seleção
Porque para ser publicado um comentário, né, ele precisa de ter, né, tem alguns critérios que a gente tem que atender para a publicação, né? E a gente tinha alguns comentários que não conseguia atender esses critérios de publicação, sabe? Às vezes a pessoa tinha feito só um esbocinho do que ia falar na hora, sabe? Feito um rascunhozinho assim, aí isso não dava, não foi publicado. Sim. Né? Tivemos que fazer algumas escolhas difíceis, porque eram muitos comentários, imagina, 20. Esse aí são os primeiros 20. Não, primeiro 10, ó, uma década de cinema. Vai sair o volume 2 proximamente, né? Que interessante. Mas de 10 anos de filme é muito filme, né? Que precisou ser selecionado. Mas nós lemos todos, então é muito emocionante. Né? Muita vontade de rever aqueles filmes que a gente estava lendo os comentários. Sim. E depois o encontro com essa comissão do livro também era muito gostoso, né? Porque cada uma dessas pessoas, né, foi coordenador de cinema e psicanálise. Então cada um tinha uma história para contar, né? Sim. O que aconteceu quando era o coordenador, né? A gente se empolgava para contar as histórias, então não era meramente um encontro. Quando a gente ia tratar do livro, não era só uma coisa administrativa, né? Eu acho que era uma coisa da gente, né, falar das lembranças, resgatar as vivências, uma coisa de muita vida. Eu acho que isso se expressa principalmente no prefácio que o Luiz Celso escreveu, que é maravilhoso, né? Porque falar da história do cinema e psicanálise, para mim, é também falar da história da sociedade de psicanálise em Ribeirão. Eu sempre repito isso, né? Sim. Eu acho que o projeto de cinema e psicanálise que existe na sociedade, esse é o mais aberto para a comunidade. É aberto para um público, indistintamente, né? Vai ver quem quer, quem entende de psicanálise, quem não entende, quem vai ver só pelo filme, né? Existem muitos projetos que a gente tem lá na sociedade, como o Terças, o Semeando, os seminários clínicos, né? Mas o seminário clínico não é aberto, né? Mas os Terças e o Semeando. E outras palestras também que tem. Mas esse projeto, um projeto aberto para todo mundo, como o cinema e psicanálise não tem. Esse é aberto para a comunidade. E eu acho que é importantíssimo, nos tempos de hoje, né, o analista ter um olhar para a comunidade. Né? A gente saber que a gente pode ir além da projeção, né, e o analista pode ir além do seu consultório. Obviamente que ninguém vai interpretar ninguém no meio da rua, não é disso que eu estou falando. Uhum. Mas eu acho que a gente tem uma escuta, um modo de ver situações, né, que a gente pode ajudar. Né? A gente pode intervir, né, benignamente, né, em muitas situações. Sim. Né? Eu acho que é muito estudo e muito saber, às vezes, para ficar só lá no consultório com o seu paciente. Né? Então, estar aqui conversando com você agora, né, podendo falar meu pensamento, né, como eu considero que é psicanálise contemporânea, né, eu fico feliz. Aliás, eu acho que até uma função, né, para que as pessoas possam ter acesso, um acesso maior, né, a algo que sempre parece que é tão inatingível. Né? Com certeza. Te digo assim, quantos feedbacks a gente recebe de pessoas que não são da área, que assistem os vídeos e que são tocadas de alguma forma e que se interessam pelo tema. Acho que é isso, né? Assim, é uma linguagem que ela tenha um alcance, também um alcance social, porque tem a ver com a responsabilidade social do que a gente faz. Uhum. Isso é bastante importante. A gente precisa pensar nisso. Sim. Eu acho que no mundo hoje, né, não dá pra gente não pensar nisso. Nós somos profissionais, né, que lidam com o pensamento e com a emoção.
né? Como é que a gente pode usar isso? Né? O que a gente pode fazer? Então, para mim, o cinema psicanálise é maravilhoso, porque eu acho que é a oportunidade que a gente tem de juntar todas essas ferramentas. Né? Ou de discutir um livro, ou de falar sobre uma obra de arte. Né? A gente, né, fala, não é que nós somos os suprassumos do saber, não é isso. Né? Mas é só fazer um caminho facilitador, né, para poder organizar melhor as emoções. Né? O que a pessoa sente? Né? Como é que ela está com ela? Né? É isso. Faz bastante sentido. E como você disse, acho que é algo que chama atenção, que convida. Então, às vezes uma pessoa pode ouvir que vão falar sobre psicanálise e não se interessar. Agora, cinema e psicanálise talvez aproximem um pouco mais da realidade dela e assim ela pode conhecer, expandir. Vai adentrando esse caminho. Sim, com né? certeza. É muito bom quando as pessoas, né, que nunca fizeram terapia nem análise, né, que vão ver uma sessão de cinema, né, e saem muito gratificadas. E é muito interessante, na minha experiência, eu tenho observado que quando as pessoas falam que também gostaram muito de uma apresentação, de um filme, é quando elas puderam falar o que elas pensavam. Sim. Então eu acho que é sempre importante a gente conseguir abrir um espaço, né, para a pessoa falar aquilo que ela está pensando. Né? É importante a pessoa apresentar, publicar, né, as suas ideias, se sentir existindo e sendo ouvida. Isso eu acho que também é muito importante. Uhum. Né? Ana, esse nosso papo, ele me remete muito a essa ideia dos afetos, que tem a ver tanto com psicanálise quanto com cinema. Eu acho que os filmes, aquilo que a gente consome, também tem a ver com o momento da nossa vida. Às vezes a gente se lembra do filme, a gente se lembra daquele momento da vida. Isso. Né? Então eu, por exemplo, me lembro que o primeiro filme que eu assisti no cinema foi Homem-Aranha 3 e eu fiquei completamente fascinado. Menino do interior de São Paulo, nunca tinha ido no cinema. É mesmo? E vi aquela tela gigante, foi sensacional. Ai, que lindo. Pois é. E me apaixonei completamente por cinema. Eu queria ouvir de você, assim, tem alguma experiência que você queira contar, essa experiência recheada de afeto que tem a ver com cinema para ti? Olha, partindo daquilo que eu te falei, que eu me lembro pequenininha, que eu ainda era analfabeta e eu ia assistir filme japonês, que eu lembro direitinho do cheiro do cinema. Né? Eu lembro do cheiro do cinema, eu lembro que as poltronas eram só de madeira, não era almofadada, era uma coisa... Eu tenho 66 anos, eu estou falando de mais de 60 anos isso. Né? Sim. Depois eu lembro, na minha adolescência, não, na minha juventude, enquanto fazia faculdade, que eu fazia faculdade em Assis. Psicologia em Assis eu fiz. Uhum. Mas de fim de semana eu vinha para Ribeirão. E a minha irmã, que é mais nova que eu, a Paula, ela também adora cinema. E a gente achava maravilhoso ir no Cine Cult que tinha aqui. Naquela época tinha o Cine Comodoro, tinha o Cine Windsor, né? Tinha a Semana do Bergman, olha que coisa maravilhosa. Né? Tinha a Semana do Hitchcock. Né? Meu diretor favorito, inclusive. Então, né? Assisti Psicose, né? Na sessão da meia-noite. Né? O legal era falar, a gente foi ver Psicose, né? Na sessão da meia-noite. Né? Em compensação, o dia que eu fui assistir Corações e Mentes, que fala sobre a guerra no Vietnã, né? Eu saí despedaçada do cinema. Imagino. Né? Quando eu fui assistir Z, do Costa Cravas, né? Que foi na época, né? Ainda que a gente vivia aquela ditadura horrorosa, né? Para mim foi uma catarse o final do filme. Se você não viu, vê. Uhum. Eu acho que é um filme de 1970 e assim, 80, alguma coisa. Eu vi esse filme quando tinha o Cine Plaza aqui em Ribeirão Preto ainda. Então, eu gostava de ir ao cinema, eu gostava daquela musiquinha que tocava antes de começar o filme, que tocava a campainha, todo aquele ritual. Sim. E compra pipoca, compra bala piper.
Acho que você nem sabe o que é isso. Bala Chita, e a gente assistiu o filme, e depois ficava falando do filme, conversava, né? Então, eu não tenho um filme, mas eu tenho os vários filmes. Sim. Né? As lembranças que... o que eu lia e para onde eu sonhava, né? Sempre tinha um filme por detrás. Né? Eu sempre faço... quando vou falar alguma coisa, eu sempre lembro de algum filme para associar, né, aquilo que eu estou falando. Né? Quando eu fiz análise em São Paulo, por exemplo, que eu fiz a minha análise didática lá com o Cubo, né, tinha um cinema em frente ao consultório do meu analista e tinha outro cinema em cima. Tinha o Cine Sesc Augusta para cima, tinha o Cine Vitrine assim, e ali na Paulista tinha um monte de cinema, e eu tinha 3 horas de intervalo entre uma sessão e outra. Imagina onde que eu ia de segunda-feira à tarde. Óbvio que eu ia assistir filme. Sim. Né? Eu via todos os lançamentos em São Paulo. Então, para mim, era uma maravilha fazer análise didática em São Paulo, porque eu não saía do cinema. Que gostoso. Era assim, né? Faz parte da vida. Né? Não é uma coisa... Não tem nenhum filme assim. São vários. Sim, imagino. E até me emociono te ouvindo, porque acho que a gente vai lembrando das próprias memórias também com o cinema, né? E tem uma bastante marcante para mim, que eu e um amigo estavam muito ansiosos para assistir um filme de uma franquia que a gente gostava muito, e ele ficava mandando coisa para mim, eu mandava para ele, até que ele faleceu antes do filme ser lançado. E eu tive a experiência muito afetiva de ir assistir esse filme. Nossa. Levei um dos presentes que ele tinha me dado antes de falecer para o cinema. Que homenagem. E foi uma história assim que me marcou e que me toca muito até hoje, que com certeza nunca vou esquecer dessa sessão, assim, porque foi muito intensa. É a última sessão de cinema, né, Rones? Sim, isso, exato. Não é? Fica assim. Não tem como não se emocionar, assim, porque esse é o poder que o cinema tem, né? Assim, acho que ele vai acompanhando a nossa vida mesmo de uma forma muito bonita. Quando tem essa paixão. Isso. Né? Porque nós somos apaixonados, então a gente fica aqui, né, falando mesmo disso, e podemos falar muito, e vai falar que a nossa vida é entremeada. Isso. Por isso, né? Com certeza. Porque a gente gosta de ouvir história. Essa é a coisa do analista. Sim. Né? A gente gosta de ouvir história, a gente gosta de ver o que acontece com a pessoa, a gente se emociona. Com certeza. Com a história do outro. Né? A gente se identifica com essa humanidade. Que eu acho que são condições essenciais, né, para fazer esse ofício que a gente faz. Com certeza. E eu vou pedir para a equipe do Papo Psi, assim, começar a colocar um lencinho aqui em algum lugar, porque é sempre muito emocionante os nossos papos. E Ana Rita, eu agradeço muito por essa troca. Eu acho que eu poderia falar contigo o dia todo, assim, porque é um tema muito gostoso, é muito bom te ouvir falar também. Em nome do Espaço Psi, eu quero te presentear como uma forma de gratidão por você ter vindo aqui hoje. Ai, que lindo! Cinema do século. Olha, eu não conhecia. Que lindo! Que livrão. Muito bonito. Esperamos que você goste. Na hora. Muito obrigada, viu? Que isso, a gente que agradece pela disposição. Fiquei emocionada de estar aqui. Eu digo mesmo, e sobre o Além da Projeção, eu vou tratar de adquirir o meu assim que acabar o vídeo, que fiquei muito interessado, já estava ainda mais agora. E vamos deixar também na descrição do vídeo, para quem quiser adquirir, o link para poder comprar essa obra que tem a ver com essa história tão rica que você veio contar pra gente. E tem muitas outras no livro. Sim. O prefácio é maravilhoso, o Luiz Celso conseguiu fazer um prefácio belíssimo. Né? E tem os causos que nós fomos contando, que entremeiam os comentários. Sim. Então tem muitos outros. Né? Foi só um pedacinho que eu contei aqui. Mas é isso, muito obrigado. Obrigado por você.